problematização de hoje. Primeiro, o que é resultado? Né? Por que que eu quis trazer essa pergunta? Porque quando a gente fala em resultado, parece uma coisa simples. Ah, essa empresa teve lucro, essa empresa teve prejuízo. Mas nós precisamos entender o que é resultado para a contabilidade. Gente, e vocês, quanto futuros contadores, precisam entender muito bem isso aqui. Eu, no escritório de contabilidade que eu atuo até hoje, nós vemos muitos empresários com dificuldade de entender o que é um resultado para a contabilidade. É justamente essa perguntinha que vocês fizeram. Regime de caixa ou regime de competência? Existe como que eu vou dizer assim, uma confusão muito grande em o que é o regime de caixa, que vai acompanhar a movimentação do caixa, entrada e saída de dinheiro, como se fosse um livro caixa. E o que é resultado para a contabilidade. Tá? Então vamos ver se a gente consegue entender hoje, né, o que é esse resultado para a contabilidade. E a segunda pergunta, lógico, que é como apurar esse resultado, né? Como, na verdade, talvez eu nem tenha usado a melhor palavra aqui. A melhor palavra talvez seria como apresentar este resultado, que é através da demonstração do resultado do exercício. Então, a DRE, ela não vai simplesmente mostrar, ah, a empresa teve lucro ou a empresa teve prejuízo. Não. A DRE vai mostrar, vai contar uma história de como a empresa chegou ao lucro ou como a empresa chegou ao prejuízo. Por isso que ela tem toda uma estrutura a ser seguida. Bom, primeiramente, né, já dei até a resposta, mas acredito que vocês já sabem, já tem essa significância aí muito clara. O que seria resultado? Ah, se eu tenho mais receitas, né, aqui ó, no caso, mais receitas do que despesas, obviamente eu tenho um lucro, ó, o resultado positivo. Olha aqui que beleza, resultado positivo. Por outro lado, se eu tenho uma despesa maior do que as minhas receitas, eu tenho um prejuízo, ou seja, uma situação ruim, né? Então, isso acho que é claro. Mas vamos tentar entender, então, o que é esse resultado. Ó, imagine que você comprou esse carro, olha que charme, né? Um carro de época, então ele todo personalizado, tem seus diferenciais e tal. Você comprou esse carro por 150 mil. E vamos imaginar que você não mexeu nele, tá? Porque senão você vai falar assim, ah, eu comprei por 150, mas investi mais 100 mil. Não, você comprou ele por 150 mil, deixou ele guardado lá na garagem. E de repente apareceu um colecionador falando, não, eu te pago 200 mil, eu quero muito esse carro, é um carro que eu quero ter na minha coleção, por favor, me vende esse carro, eu pago 200 mil reais. Aí eu te pergunto, qual o resultado desta negociação? O que vocês me diriam? Eu acho que vocês sabem a resposta, vocês são muito craques nisso aí. Ah, enquanto vocês vão lá colocando o resultado, o Ed Carlos fez uma resposta aqui muito importante. Professor, o regime de caixa não fere os princípios da contabilidade? Sim. A Receita Federal aceita o regime de caixa apenas para apuração de impostos. A contabilidade é sempre regime de competência. É isso aí, tá? Você falou certinho, Ed Carlos. Resultado para a contabilidade é regime de competência, não existe resultado segundo o regime de caixa. Nós precisamos entender a diferença de regime de caixa e de regime de competência justamente por causa dessas questões. Os impostos são apurados segundo o regime de caixa. E nós precisamos entender também essa diferença. Mas resultado para a contabilidade é regime de competência. Lá no escritório que eu trabalho, por exemplo, nós temos aí, nós tivemos até uma discussão não faz muito tempo, por causa dessa diferença. Por exemplo, quando um cliente faz negociação em dólar, nós precisamos calcular a variação cambial,
né. Então se ele fez um empréstimo em dólar, o dólar subiu, ele perdeu dinheiro, vai ter que pagar mais. Se ele fez um empréstimo em dólar e o dólar caiu, ele ganhou dinheiro, ele vai ter que pagar menos, então ele teve uma receita, né. Então a gente contabiliza a variação no final de cada mês segundo a cotação. Lá para a apuração dos impostos, não, né, lá o pessoal da contabilidade fiscal, eles só vão calcular a variação cambial quando ela for positiva e quando ele receber, porque senão ele não vai pagar imposto sobre uma variação que ele nem ganhou, nem, digamos assim, nem usufruiu do dinheiro ainda, né. E outra, variação negativa não abaixa imposto, né, variação positiva aumenta, mas variação negativa não. Então nós temos temos esses cuidados, né, entre contabilidade financeira e contabilidade fiscal. Vamos ver o que o pessoal respondeu aqui: 50.000, 50.000 de lucro, 50.000. Tá vendo como vocês já entendem um pouquinho de contabilidade? É isso aí, 50.000 de lucros. Certíssimo, mas olha só. Por que que foi 50.000 reais de lucro, né? Por que que vocês não me falaram 200.000? Afinal de contas, eu vou receber 200.000, concorda comigo? Eu eu tinha um carro que valia 150 que eu paguei, mas depois dessa venda, a minha conta corrente do banco vai aumentar 200.000. Então, se o resultado fosse financeiro, ou seja, se o resultado representasse o saldo da minha conta bancária, o meu resultado aqui seria de 200.000 de lucro, porque vai aumentar 200.000 no meu banco. Mas como vocês disseram muito bem, o nosso resultado é de 50.000. Só que vocês percebem que 50.000 não é o dinheiro que nós vamos receber? Né? Aqui, né, a Thalita colocou, porque nós investimos 150.000. Exatamente, mas então você consegue fazer esse raciocínio que o seu resultado, na verdade, ele vem de uma confrontação dos fatos. Eu gastei 150, ganhei 200, então sobrou 50.000 reais. É esse o raciocínio que a gente tem que fazer. Quando a gente coloca num exemplo assim, fica tão simples, né? Tá vendo como vocês perceberam fácil? Só que quando entra lá na empresa, aí parece que a gente começa a ter dificuldade. Mas é exatamente esse o raciocínio. Se eu vendi 100.000 de mercadorias, mas eu gastei 80.000 para comprar essas mercadorias, o meu resultado é de 20.000 reais. Então, esses 20.000 reais, eu não vou enxergar ele no caixa da empresa. Eu vou encontrar ele ao confrontar a receita com a despesa. É isso que é resultado. A confrontação de receitas e despesas. Não é o que entra no meu caixa, não é o que sai do meu caixa, ele é um resultado, ele é uma como que eu vou dizer assim? Essa confrontação, exatamente, de receitas e despesas. Então tentem, né, tentem gravar bem esse exemplo, que é muito simples e acho que ficou muito fácil de vocês compreenderem, quando chegar exemplos mais complexos, porque a ideia é essa, o resultado vem dessa confrontação de receitas e despesas.